Oi, pessoal, tudo bem? Animados? Nossa última aula de metabolismo de purinas e pirimidinas. Estão ligados? Estão lembrados desses nomes? Quem lembrou das bases púricas e pirimídicas acertou. Lembrando aí da aula de biomol, as purinas, né? Esses anéis, 2 anéis, formando a adenina e a guanina. E as pirimidinas, um único, sendo as suas representantes a citosina, a uracila e a timina, as bases nitrogenadas, que são os tijolos essenciais aí do DNA e do RNA. Várias utilidades, não só para bases nitrogenadas, mas como segundo mensageiro também. Geração de energia, que a gente já passou por essas aulas, né? O ATP, o GTP, carregadores de fosfato para nós. Mas e aí nós temos também outras bases, como a hipoxantina, que pode se transformar também na xantina. Vamos falar um pouquinho delas. Então, nessa aula a gente vai ver primeiro o metabolismo das purinas e depois das pirimidinas. Metabolismo, então, compõe-se tanto a parte do catabolismo quanto do anabolismo. Tá? Então, a gente vai ver sempre como elas são formadas e como elas são decompostas, né? Lembrando daquela máxima de que na natureza nada se perde, tudo se transforma. E aqui, em especial na bioquímica, durante essa transformação, né, em vez de se perder, se gera alguns compostos que precisamos eliminar via urina, principalmente. No caso aqui das bases nitrogenadas, formação de ácido úrico. Então, qualquer defeito e acúmulo disso aí vai acumular esse ácido úrico e, por ser um ácido, né, culmina em doenças com características de acidose metabólica. Preparados então, animados? Vamos para o próximo slide. Nesse aí vocês têm um lembrete ainda do que é um nucleosídeo, do que é um nucleotídeo, né? Nós já vimos bastante isso na biomol. Então, nucleosídeo, nós temos a base com o açúcar, e o nucleotídeo nós temos, além destes, o grupamento fosfato ligados a ele. A importância biomédica, né? Já citamos aí no slide anterior. Também nós temos envolvimento em sinalização celular, como segundo mensageiro, formação de energia, mas principalmente os blocos de construção dos ácidos nucleicos. Tá? Então, vamos iniciar na síntese de purinas. Lembrando que nós precisamos formar esses 2 anéis. E nós começamos pelo anel menorzinho. Observem nessa figura, para ficar de uma forma resumida mais simples para vocês, que cada átomo que vocês estão vendo aí, ele vem de alguma doação de algum outro elemento, como, por exemplo, os carbonos, e esse nitrogênio vem da glicina, esse outro carbono vem do bicarbonato, esse nitrogênio vem do aspartato, esse carbono e esse carbono vem de reações de formilação, doação, né, do tetrahidrofolato. E aí, se vocês lembrarem também um pouquinho lá da biologia, da embriologia, vocês vão lembrar da importância super do folato na sua forma de ácido fólico, que vem nas farinhas hoje, como enriquecido com folato, que é muito importante na formação do bebezinho, do embriãozinho, né, para poder fechar o canal da espinha, né, o canal nervoso, esqueci agora o nome certinho como era. Então, esse folato, ele também contribui para a formação aí dessa síntese de purinas, tá? Então, onde tudo começa com a síntese de purinas? Tudo começa com a conversão da ribose 5-fosfato, em 5-fosforibosil 1-pirofosfato. Vocês vão ver uns nomes enormes aqui nessa aula de bioquímica,
e por isso existem umas abreviaturas que nos ajudam muito. Então, a ribose 5-fosfato vai ser transformada em PRPP através de uma enzima específica, que é a PRPP sintetase, também conhecida em alguns livros como ribose fosfato pirofosfoquinase, ou ainda fosfocinase, né? Alguns livros mantêm o cinase ao invés do quinase, tá? Então, vocês têm na figurinha a transformação da ribose 5-fosfato em PRPP através da ação da PRPP sintetase. Percebam que o que acontece aqui é essa atividade de sintetase convertendo ATP em AMP cíclico, em AMP, desculpa. Mas para onde foram parar esses dois fosfatos? Aqui, nesta ligaçãozinha da PRPP. E depois o que acontece? Então, depois nós temos a transformação da PRPP em PRA, que é a 5-fosforribosilamina. Como é que isso acontece? Quando nós temos a conjugação da glutamina com o PRPP, formando então essa PRA. Então, o grupo pirofosfato, ele é liberado nesta reação, né? E é uma etapa, essa etapa é uma etapa limitante. O que quer dizer isso? Ora, eu estou formando bases púricas. Então, se eu já tiver muita base púrica, eu vou ter um bloqueio desta síntese, ou um bloqueio da atividade desta enzima, que é a amido-fosforribosiltransferase, certo? E aí nós vamos então para a etapa 3. A etapa 3 vai fazer a conversão de PRA em GAR. Então, o PRA vai se transformar em GAR. E quem contribui para essa transformação do GAR é a glicina. Então, esse aminoácido glicina participa contribuindo com o carbono 4, o carbono 4, o carbono 5 e o nitrogênio 7, para formar, então, né, nesse bloco aqui, para formar esse primeiro anel, né? Nós já temos aqui a glutamina ajudando e agora nós estamos formando essa partezinha daqui. Quem faz isso é a enzima GAR sintetase, também conhecida como fosforribosilamina glicina ligase, né? Então, essa é a doação da glicina para compor essas bases púricas. A quarta etapa é a etapa de formilação, né? Então, nessa posição aqui, nós vamos fazer a reação de formilação através da enzima GAR transformilase, também chamada de fosforribosilglicinamida formiltransferase. Então, essa formilação de GAR vai transformar, né, essa nossa estrutura agora chamada de FGAR. E o FGAR, né, vai então fazer a conversão, né, formar e organizar esses elementos para posteriormente nós fecharmos o anel de imidazol da purina. E aí então nós temos a reação da glutamina doando, né, esse terceiro nitrogênio, então a glutamina doando esse nitrogênio 3, desculpa, formando o chamado FGAN pela ação da enzima FGAN sintetase. E por último, então, nós temos esse ribonucleotídeo 5-amino-imidazol formado, também chamado de AIR. Então, de FGAN, a gente chama agora AIR. E AIR, então, é formado através da ação da enzima AIR sintetase, conhecida também como fosforribosilformilglicinamida cicloligase. A etapa 7 é a carboxilação desta AIR. Essa carboxilação, então, ela depende de energia para formar o CAIR, né? Não, ninguém está caindo nada, é um nome que para nós em português caiu bem, aliás, na presença, então, do bicarbonato. E esse bicarbonato vai doar para nós esse CO2,
que vai formar, então, o carbono número 6 da purina, sendo, então, essa contribuição dada pelo bicarbonato através da ação da enzima AIR-carboxilase, também conhecida em alguns livros como N5-cair sintase. E aí, gente, o cair agora vai se transformar em SAICAR. O que quer dizer isso? Nós vamos ter agora uma reação com o aspartato, que vai fazer a doação do nitrogênio 1 da purina. E a enzima que faz essa conjugação com esses elementos que já estão lá é a enzima SAICAR sintetase, também conhecida como N5-carboxiaminoimidazol ribonucleotídeo mutase. E por último, então, nós temos, ainda tem mais um, a eliminação do fumarato, né? Então, vai tirar essa estrutura, fazendo com que o SAICAR vire AICAR, através da ação da enzima adenilato succinato liase, também conhecida como 5-fosforribosil 4-N-succinil carboxamida 5-aminoimidazol liase. Que loucura esses nomes. E por quase último, né, reação, a última formulação, que é nesse carbono 2 do anel da purina, sendo então essa contribuição de mais uma molécula do tetrahidrofolato, através da ação da enzima AICAR transformilase. E aí nós temos agora o fechamento do outro anel, né? Fechando então, fazendo essa ciclização e formando essa estrutura básica que é a nossa base púrica. A enzima que faz então essa ciclização, chamada de IMP ciclohidrolase, tá? Então esse foi o anabolismo das bases púricas. Claro que existem pequenas modificações agora para quando isso for uma adenina ou para quando for uma guanina, tá? Os próximos slides agora nós vamos falar do catabolismo dessas bases purínicas, dessas bases púricas. O que é o catabolismo? É como que ocorre a degradação desses nucleotídeos de purina. Então, nós temos que imaginar esses elementos, por exemplo, no RNA ou no DNA, eles estão ligados, né, através das ligações fosfodiéster e ligados, se for no caso de DNA, uma cadeia com a outra através das ligações das pontes de hidrogênio, né? Não é bem uma ligação, mas está lá. Então, dando essa organização, essa estrutura. A primeira enzima, então, que age são as RNases ou nucleases, que vão, né, fazer essa separação desse elemento, desse nucleotídeo, que depois vai se separar em nucleosídeo, né, através da enzima purinonucleotidase, transformando o nucleotídeo em nucleosídeo, que depois terá, então, a sua base separada do açúcar através das purinas nucleosídeos fosforilases, tá? Então, são enzimas que atuam nessa degradação. Então, fosfato, ribose e a base são inicialmente removidos, sendo que essas reações complementares culminam em xantina e depois em ácido úrico. O que eu quero dizer? Quero dizer que a guanina, depois ela é transformada em xantina para depois o ácido úrico para ser eliminado. Aqui nós temos um exemplo desse catabolismo, no caso do AMP. Como é que funciona? Então, vamos lá. Nós temos as RNases, separando aqui os nucleotídeos, e aqui nós podemos ter, então, uma via que separa o fosfato, né? Então, nós passamos a ter só uma adenosina, a base nitrogenada ligada ao açúcar, que depois, né, vai ser, através da purina nucleosídeo fosforilase, separada na sua base, que depois vai ser transformada em hipoxantina, que depois vai ser transformada em xantina, que depois vai ser transformada em
ácido úrico, muito bem. Ou nós temos esse nucleotídeo, né, que vai ser transformado em ácido inosídico para ser transformada em inosídio e depois também ser separada, né, essa base nitrogenada, no caso a adenosina ou a inosina, em hipoxantina, que depois vai ser transformada em xantina, que depois vai ser transformada em ácido úrico, tá? Toda deficiência nestas enzimas, né, nessa ADA, adenosina deaminase, aquela que tira a amina da adenosina, transformando ela em inosina. Então, a deficiência em ADA faz aumentar essa concentração de nucleotídeos livres, que passa a ser tóxico para células, em especial para células do sistema imunológico. E a deficiência em PNPP, que é esta enzima que transforma inosina em hipoxantina, também leva a respostas tóxicas, sendo, né, a deficiência dela acumulando também esse substrato, né, essa inosina ou até mesmo essas bases púricas livres, né, sem ser utilizado. Nós falamos então da hipoxantina sendo transformada em xantina, no caso da adenosina, mas se for uma guanosina vindo lá da guanina, né, ela vai, a guanosina, transformar em guanina, que vai ser transformada diretamente em xantina, né, não tem a etapa da hipoxantina. O importante é que sempre da xantina nós temos a transformação em ácido úrico, que deve ser excretado na urina. Logo, o aumento de ácido úrico e a sua não excreção leva a sinais e sintomas de acidose metabólica e precisa ser corrigida. Para isso existe também um fármaco chamado alopurinol, extremamente utilizado com pessoal de terceira idade e também com pessoas que sofrem daquela doença chamada gota, né, que acaba se acumulando entre as articulações e oferece muita dor para quem tem, né, dor articular, para as pessoas que sofrem desse tipo de problema. Então, o alopurinol, ele é importante para diminuir a produção do ácido úrico, fazendo com que estas enzimas, então, sejam inibidas por este fármaco. Nessa tabelinha, vocês têm alguns distúrbios ligados ao metabolismo de nucleotídeos, tá? Eu trago aqui para vocês, algumas são autossômicas recessivas, então deem uma parada, associem essa tabela importante com qual enzima está sendo bloqueada e em que fase dessas reações que nós vimos agora esse bloqueio acontece, tá? E aí, então, algumas são síndromes, porque trazem um tipo de sinais e sintomas maiores, né, mais completos, e aí entra no caso de síndromes, mas outras são mais comuns, como, por exemplo, a litíase renal, né, a formação de pedra no rim, pode estar, percebam que eu falei pode estar, a um gene autossômico recessivo herdado e que, então, está relacionado à diminuição ou ausência completa da enzima APRT, que é a adenina fosforibosil transferase, né, conforme a gente falou da ação dela. Vamos falar então agora das pirimidinas, já que as purinas são grandes e têm essas etapas todas, as pirimidinas são mais simples, né, pois possuem apenas um anel, e nós temos como contribuintes para a formação delas a glutamina, o aspartato e o bicarbonato, tá? Então, a base da pirimidina, ela é sintetizada primeiro e depois é incorporada nos nucleotídeos, né, formando, então, as pirimidinas específicas, como a gente viu na síntese de bases púricas, tá? Então, existe uma base e depois alguns elementos, alguns átomos que são adicionados em posições específicas, modificando, então, essa base pirimídica, tá? Então, vamos lá, o que a gente tem aqui? A primeira etapa é a síntese da carbamoil fosfato. A carbamoil fosfato, ela vai se
ser formada, então, a partir do nitrogênio da glutamina e do carbono do bicarbonato. Então, esses dois elementos vão reagir e vão formar o carbamoil fosfato. A enzima que atua sobre esses dois elementos, né, sobre o seu substrato, é a carbamoil fosfato sintetase tipo 2, e que, por sua vez, o carbamoil fosfato, na etapa 2, vai formar o carbamoil aspartato. Essa segunda etapa, ela é uma etapa limitante. Por que ela é uma etapa limitante? Porque dependendo da concentração de bases pirimídicas, se eu tiver muita pirimidina trifosfato ligada, vai inibir a enzima que atua fazendo essa conjugação com aspartato. Claro, se eu já tenho muita, para que eu vou fazer mais? Então, existe uma resposta inibitória. Mas, se eu tiver muita base púrica, isso ativa a ATCase, que vai fazer, então, com que essa reação tenha até uma aceleração durante o seu processo, tá? Os átomos, então, C2 e N3, vão derivar do carbamoil fosfato, que vai, então, reagir com o aspartato, formando o carbamoil aspartato. E aí, então, nós temos uma série aí de 6 etapas, que eu vou mostrar para vocês no próximo slide, que eu acho que é mais fácil. Aqui vocês têm o nome das enzimas e quem são as coenzimas que atuam. E tem aqui também, nesse slide, quem é o substrato para a enzima seguinte. Então, aqui na figurinha fica muito mais simples para a gente ver. Nós temos a etapa 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Na etapa 1, nós temos a conjugação do bicarbonato com a glutamina, né, formando a carbamoil fosfato, que depois, com a ação da ATCase e doação do aspartato, vai formar a carbamoil aspartato, que através da enzima de hidrooratase, né, começa a se formar o desenho já do anel, formando a estrutura de hidroorotato, DHO, que por sua vez, através da ação da enzima DHO dehidrogenase, com a ação da coenzima, vai formar a orotato, que vai se conjugar depois, né, através de uma enzima do tipo transferase, orotato fosforibosil transferase, vai formar a orotidina 5-monofosfato, que através de uma descarboxilação, vai formar, então, a UMP. A UMP é a base, então, para a formação de todos agora aqueles 3 nucleotídeos, né, ou bases nitrogenadas do tipo pirimídicas, tá? O que regula essa síntese? Essa síntese, ela é regulada na etapa 1, como a gente já viu. Se eu tiver muita base pirimídica sendo formada, vai ter inibição da ATCase. Se eu tiver muita base púrica sendo formada no ambiente, nós vamos, então, ter ativação da ATCase. Por quê? Porque a gente sabe que a base pirimídica se conjuga com a base púrica. Então, se eu tenho muita base púrica, eu tenho que ter muita base pirimídica para formar aqueles parzinhos perfeitos, certo? Então, a principal regulação está aí, nesta etapa de fase 2, tá? Mas nós temos na etapa 6 também uma etapa de regulação. Por exemplo, se eu tenho muita UMP sendo formada, o UMP vai inativar ou vai inibir a enzima OMP descarboxilase para diminuir a sua síntese, certo? Uma coisa que é interessante a gente lembrar quando fala das bases pirimídicas é que muitos fármacos antineoplásicos, eles são análogos de bases pirimídicas. E daí, por ser análogo de base pirimídica, eles contam também como excesso de bases, como eles são vistos como bases pirimídicas, né, pelas nossas reações.
E aí, se a pessoa faz uso desses fármacos, ela também vai ter inibição das nossas bases, o que é bom porque diminui a competição com as bases naturais e aumenta, por sua vez, a incorporação desses fármacos análogos de pirimidina, fazendo então com que a síntese tanto de RNA quanto de duplicação de DNA aconteça. Já o catabolismo das bases pirimídicas, ele envolve também, né, o ciclo da ureia, e vocês já viram, né, o ciclo da ureia lá no metabolismo de proteínas. Então, aqui tem uma relação aí com ela. Então, as células animais, elas vão degradar os nucleotídeos de pirimidina nas suas bases nitrogenadas, resultando em produtos de degradação como a uracila e a timina. E isso acontece no fígado, no citoplasma, tá? Alguns desses elementos, então, né, como a dihidrotimina, durante a primeira degradação via NADPH2, nós temos, no caso da timina, a formação da dihidrotimina, que vai formar um isobutirato, 3-ureído isobutirato, que vai formar o 3-amino isobutirato, que vai entrar na síntese lá no ciclo da ureia. E no caso da uracila, nós temos via NADPH2 a formação da dihidrouracil, que vai levar à formação de 3-hidropropionato e que vai formar a nossa beta-alanina, que vai também entrar no ciclo da ureia. Tá? Então, esses dois, tanto timina quanto uracil, vai precisar do ciclo da ureia para fazer a eliminação final, né, da amônia e assim diminuir a toxicidade para o nosso organismo. Importante salientar que existem também distúrbios associados ao metabolismo das pirimidinas e que todos eles levam a características de acidose também metabólica, né? Por acidúria orótica, com a falha dessas enzimas que fazem esse catabolismo, e acidúria orótica, que também pode ser induzida por fármacos, quando nós temos o bloqueio da ação enzimática causada pelo halopurinol. Então, nem sempre é muito bom a gente trabalhar, né, com esses fármacos por um longo período, porque pode causar também esses problemas secundários, certo? Espero que vocês tenham curtido, aprendido um pouquinho, né, dado uma relembrada um pouco lá da Biomol também. E deixo para vocês um grande abraço, um grande beijo, e sempre que precisar, retomem as aulas aqui no nosso canal. Beijo para vocês e até qualquer outro dia.